Amém. Graça que seja uma noite de muitas bênçãos, seja uma noite de cura e Espírito Santo. Eu quero iniciar esta live, queridos, a Bíblia comigo, no livro de Salmo 113. Nos fala que o Senhor, Ele é o mais e mais digno objeto. E diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, e a sua glória assiste ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do puro o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Vai em família e seja alegre, mãe de filhos. Exaltar, como não engrandecer um Deus de tamanha glória, amado aos nossos corações, todas as misericórdias se renova você a estar orando comigo, entregando este momento na presença de Deus, este culto para Deus. E por isso eu quero te convidar a unir-se a cada um, estar no mesmo amor e nesta comunhão para engrandecermos a Deus, já abrindo o nosso coração para que o Espírito Santo venha falar poderosamente com cada um de nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos este momento especial nas tua face. Nós somos pó, pequeninos, que está estendidas sobre este lugar para nos abençoar. Cada oração, cada adoração possa subir diante de Deus, o teu amor seja derramado, abrindo os olhos espirituais, cadeias, as correias, para que haja libertação, que haja cura nesta noite. Tu és o Deus que move os céus e a terra, para abençoar aqueles que temem o teu santo nome. Eis-nos aqui, Pai, como instrumentos nas tuas mãos, para louvarmos, para te adorarmos, para sermos usados como flecha que atinge o alvo. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que estarão nesta live, estarão assistindo posteriormente também. Que esta mesma unção que está neste lugar alcance a cada um. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, queridos.
Nós vamos agora louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua Yamashia, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governas. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governas, tudo governas, tudo governas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Por toda a minha vida, cante ao Senhor destino. Ao Senhor te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei.
do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto e passou, vento forte que passou. Em tudo, Senhor, nos livra, aleluia. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Oh, eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Meus queridos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Entrou agora a Lucinha Zuba, a Fabiana Almeida, Paulo Henrique entrou, Elaine Bueno, que está aqui conosco também. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que esta noite o Senhor possa falar grandiosamente aos nossos corações e que eu seja um canal de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje nós tivemos uma notícia alegre, pois já saiu um novo decreto para que as igrejas possam estar sendo abertas, é claro, com suas devidas normas, com o uso de máscaras, com o uso do álcool gel, uma distância de 2 metros de cada pessoa. Então, provavelmente agora, no domingo, nós estaremos juntos para cultuar a Deus em espírito
e em verdade. Amém, queridos? Eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 1, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Vanessa, de Curitiba, minha prima, seja bem-vinda, Deus abençoe. Paulo de Tarso também, seja bem-vindo, meu irmão, graça e paz a todos. Eu creio que esta noite o Senhor tem algo novo, um refrigério para as nossas almas. Eu quero agradecer a Deus também àqueles que estão aqui comigo hoje, me ajudando, a pastora Elaine Bueno, que está aqui atrás, minha esposa, ela acabou de sair aqui, mas está aqui conosco também, na sala ao lado, fazendo louvor, minhas noras, minha mãe, meus filhos, meu irmão João Lucas, está aqui conosco também. Mas agora, queridos, antes mesmo de lermos a Bíblia, eu quero fazer uma pequena oração, entregando agora este momento da palavra nas mãos de Deus. Pois a palavra, como sabemos, a palavra é dele, e se ele não intervir na sua palavra, com a sua revelação, nós nada podemos, não é verdade? Então que seja feita a vontade do Senhor mais uma vez nessa noite. Oremos a Deus. Espírito Santo do Senhor, meu Pai, é com louvor, é com gratidão nos nossos corações que nós clamamos a Ti agora, para a Tua intervenção divina, para que Tu possas abrir os céus e trazer sobre cada um de nós a Tua revelação. Nós queremos nos alimentar da Tua palavra como as ovelhas são alimentadas pelo seu pastor. E Tu és o nosso pastor, Pai. Tu és o pão vivo que desceu do céu. E deste pão nós queremos comer para viver eternamente. Fala conosco mais uma vez nessa noite pela Tua misericórdia e o Teu grande amor, abrindo, Senhor, as janelas dos céus e movendo o mundo espiritual nesta hora, para que nós possamos, como igreja, estarmos apercebidos no mover do Teu Santo Espírito. Livra-nos, Pai, de todos os enganos, de tudo aquilo que não é da Tua vontade, para que nenhum de nós venhamos a nos perder no caminho, pois cremos e profetizamos que nós estamos no caminho, no único caminho, o qual é a nossa salvação e que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus queridos, livro de Daniel, no capítulo 1, eu quero fazer uma breve leitura do verso 8 ao verso 16. Se você estiver com a sua Bíblia aí, é só abri-la, ou se não, use no seu celular. Se você não estiver com a palavra agora, nesta hora, abra o teu coração e medite nessas palavras. E diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, colocariam em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de guardar de Daniel
Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que lhe davam de beber, e lhes dava legumes. Até aqui, meu querido. Deus abençoe a todos mais uma vez. Eu quero agradecer a presença de todos. Entrou aqui na live também o Moia, Amanda, Pastor Paulino de Colorado. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Meus queridos, esse livro de Daniel, ele é um livro poderoso da parte de Deus, assim como toda a Bíblia, em todo o seu contexto, de início ao fim, até porque foi pelo Espírito Santo de Deus que nós temos essa palavra na nossa mão. Deus, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Além dele, não há outro Deus sobre esta terra e debaixo desses céus. É um Deus que criou os céus e a terra. É um Deus que está acima de todo o céu. É um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Um Deus que nos conta no livro de Daniel tantas maravilhas, tantos milagres que aconteceu, os quais um deles foi um grande livramento na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados numa fornalha de fogo acesa 7 vezes mais do que o habitual daquela época. Porém, nem um único fio de cabelo deles foi consumido, porque o Deus o qual nós servimos nos livrou e manteve uma palavra poderosa sobre a vida deles, como tem uma palavra poderosa sobre a minha e a sua vida. Ainda que a água tenta nos submergir, ela não conseguirá. Ainda que o fogo tentar sobre nós, ele não nos queimará. Porque nós temos um revestimento do poder de Deus sobre a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Daniel era a igreja. Sadraque, Mesaque e Abidnego era a igreja do Senhor. E aonde está a igreja, ali está a presença de Deus. Porque a igreja reflete a glória do Senhor. E aonde nós estamos, nós não somos movidos por vista, nós somos movidos por fé. Uma convicção, uma certeza absoluta que é gerada em nós através do Espírito Santo. Que Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, nos fez uma promessa eterna de que não nos deixaria órfãos. E Ele enviou sobre nós o Espírito Santo. Então, antes de falarmos sobre esta palavra nesta noite, eu já queria lhe deixar a garantia de que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está por sobre nós, e ele tem poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nesta época também, no livro de Daniel, nós vemos mais um grande milagre que nos é relatado, quando Deus fecha a boca dos leões para que não devorassem o profeta Daniel. Ele entrou dentro daquela arena com aqueles leões e todos eles ficaram quietos, porque a glória de Deus estava sobre Daniel.
E eu quero profetizar que a glória de Deus, ela está sobre a tua vida, ela está sobre a tua casa, ela está sobre o teu lar. E o Deus de Daniel é o teu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. E assim como ele livrou os seus filhos da fornalha de fogo ardente, assim como livrou Daniel da cova dos leões, o Senhor estará livrando a igreja de todas as tribulações dessa terra. Porque maior é o que está em nós daquele que está no mundo. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a postura e o caráter de Daniel. Porque é exatamente essa postura e este caráter que a igreja precisa refletir. Hoje, na atualidade, o mundo em desespero, o mundo agoniado, um mundo depressivo, necessita de uma igreja forte, de uma igreja valente, de uma igreja que verdadeiramente confia. Diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos no Senhor, Deus da nossa alma. Amém, meus queridos? E essa história aqui no livro de Daniel nos conta que em Jerusalém eles estavam naquela época totalmente rendidos, presos, porque foram escravizadas pelo rei Nabucodonosor, que as sitiou. E algo que me chamou a atenção quando eu li esse texto nesta noite é que todos os utensílios que ficavam na casa de Deus, o qual eles cultuavam a Deus em Jerusalém, quando o povo foi escravizado, eles pegaram esses utensílios e todos esses objetos, os tesouros, e levaram para a Babilônia para que fossem oferecidos a outros deuses, para que o nome do nosso Deus fosse envergonhado. Mas aonde, eu volto a repetir, aonde tem o povo de Deus, aonde está a igreja do Senhor, o Senhor ele realiza proezas e maravilhas. E nada, acredite nisso, nada, absolutamente nada, foge aos propósitos e aos planos de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, a palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo o acontecimento da ida daqueles jovens para a Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, o próprio Daniel, Deus tinha um propósito. É que eles fossem instrumentos de Deus para que vivesse um milagre e que aquela terra pudesse abrir os olhos para reconhecer um Deus verdadeiro. Mas a Bíblia diz aqui no verso 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes. Essas eram as características do que o rei Nabucodonosor queria nos jovens, para que pudessem ensinar na Babilônia a cultura deles. E a igreja, ela tem exatamente essas características. A igreja do Senhor, ainda que aos olhos do homem é imperfeita, a igreja de Deus ela é perfeita, porque é dele. É de um Deus perfeito, aonde ele próprio governa a igreja como cabeça. E o interessante, meus queridos, é que a gente vê no verso 5 que houve ali um decreto. A Bíblia diz, olha, determinou o rei a ração diária, a comida das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Esses jovens que o rei Nabucodonosor queria usá-los para
diversos ensinos dentro da Babilônia, tinha lhes preparado uma mesa com manjares, com iguarias, com comidas das melhores espécies, para que eles ficassem ainda mais robustos, para que eles ficassem ainda mais saudáveis, mais fortes. Porém, todas aquelas iguarias, todas aquelas guloseimas, elas estavam contaminadas. E Daniel não queria se contaminar com aquelas iguarias, porque aquelas comidas estavam sendo oferecidas a ídolos. Então Daniel, ele toma uma postura, queridos. E aqui nós chegamos no ponto ápice daquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração nesta noite. Nós podemos até intitular esse sermão desta noite como uma atitude que nós resolvemos hoje. A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Eu quero lhe dizer o seguinte, que quando a igreja do Senhor, ela resolve firmemente, como Daniel resolveu, quando ela decide com firmeza, a palavra firme, firmeza, é estar firme, solidificado, não pender nem para a direita e nem para a esquerda, não duvidar, mas estar convicto, numa certeza só, numa fé só, num só Senhor e Salvador da nossa vida. Então, nós tomamos uma atitude, a Bíblia diz que o que a igreja liga na terra, o Senhor liga nos céus. E o que a igreja desliga na terra, o Senhor desliga nos céus. Então você imagina que quando Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, foi ligado nos céus imediatamente o poder de Deus sobre a vida dele. Porque ele ligou aquilo que era a vontade do Senhor. Ele queria viver uma vida em santificação, uma vida que agradasse a Deus, não uma vida que desagradasse a Deus. Então eu quero lhe fazer uma pergunta para a nossa própria reflexão. Como é que a humanidade tem vivido até agora? Será que nós temos vivido de uma maneira para agradar a Deus ou de uma maneira para agradar os homens, incluindo a nós mesmos? Porque quando nós servimos a Deus, Jesus, quando nos fez o chamado, ele fez um chamado bastante claro, dizendo: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Daniel, ainda que no Antigo Testamento, ainda Cristo não tinha vindo, mas Deus é o mesmo, é o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o único Deus e será sempre Deus absoluto. Ele acolheu a posição e a postura que Daniel teve. Até porque, quando nós olhamos na Bíblia e vemos as mais diversas histórias da Bíblia, nós vemos homens que tomaram posições, que tomaram uma postura digna e que Deus honrou a cada um deles. O primeiro grande exemplo e o maior de toda a Bíblia é o próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele um dia resolveu firmemente morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus procurava alguém que se colocasse na brecha, alguém que poderia ser capaz de padecer pelos nossos pecados. Porém, não achou ninguém, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram. Nós vemos lá no Antigo Testamento Abraão, nosso pai da fé.
um homem tremendo, um homem que ofereceu seu filho Isaque em holocausto, porém ele pecou. Isaque, Jacó, Moisés, todos pecaram. Mas Jesus, ele não pecou. Ele foi o único que viveu em santidade, sem contaminação. Mas ele resolveu firmemente. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. E ele padeceu pelos meus e pelos seus pecados. Nós vemos quando Jesus Cristo, ele olha para um sicômoro, para o alto de uma árvore, e chama Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Porque Deus, ele tem pressa que nós tomamos uma posição, que nós tenhamos uma decisão, para que nós possamos viver a vida abundante do Senhor, meus irmãos. Existe um livre-arbítrio que Deus nos concedeu, e ele não pode ir contra o livre-arbítrio. E é por isso que nós precisamos declarar, decidir, usando este livre-arbítrio que Deus nos deu, para tomarmos essas decisões e vivermos o melhor de Deus. Zaqueu, ele decidiu, quando encontrou a Jesus, quando teve a oportunidade de olhar bem dentro dos olhos de Jesus e visualizar aquela luz, a luz do mundo, a luz que entrou dentro do coração de Zaqueu, e ele decidiu dar metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais o que ele tinha defraudado em toda a sua vida. A experiência de Jacó, neto de Abraão, ele decidiu firmemente lutar com o anjo. Nós vemos isso no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando ele disse ao anjo: eu só te largo quando tu me abençoares. Então, a gente consegue perceber que quando a igreja ela toma uma postura, quando a igreja ela é firme de fato no Senhor, então do alto céus recai sobre nós a fortaleza do Senhor. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. E Deus, ele envia recursos de todas as maneiras. Vocês imaginam? E olha aqui no verso 10, no verso 9, melhor dizendo. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Você imagina o seguinte: tinha uma mesa posta para aqueles jovens. E o que aconteceu? Daniel, com a sua postura, ele resolveu firmemente a não comer. E um homem que tem a postura, ele é sim, sim, não, não. Ele não simplesmente sentou à mesa e não comeu. Ele foi ao chefe dos eunucos e comentou com ele a sua decisão. Ele disse: olha, eu não posso me contaminar com essas iguarias. Eu quero comer somente legumes e beber água. Eu não vou me desfrutar dessas iguarias e nem do vinho do rei. E olha o que a Bíblia diz, que Deus tocou no coração para que eles pudessem ter compreensão e entender. Mas é claro que isso era durante um tempo. E é exatamente isso que acontece. Salomão escreveu que há um tempo e há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus e sobre essa terra para as nossas vidas. Então chega lá no verso 12, diz o seguinte: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que estarão comendo as iguarias do Senhor. Ele fez um desafio, ele colocou um desafio à frente. Ele disse: olha,
eu vou comer somente legumes e vou tomar água, enquanto os outros jovens estarão se alimentando desses alimentos com todas as proteínas que o corpo precisa. Mas no final de 10 dias, você verifica a nossa aparência. E foi justamente isso que aconteceu. Passou 10 dias e eles contemplaram que Daniel estava ainda muito mais robusto, muito mais forte, porque ele não tinha se alimentado das iguarias da mesa do rei, mas ele tinha se alimentado daquilo que Deus tinha proposto ao seu coração. Isto é muito forte e profundo, o que Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Não se alimente das iguarias que o mundo coloca na sua mesa. Que você se alimente daquilo que Jesus coloca na nossa mesa. E eis que Deus, Ele tem um alimento diário para ceiar comigo e com você, e que nós possamos ceiar com Ele por todos os nossos dias. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome. Você não terá mais fome das iguarias do mundo. Você terá fome e desejo mais e mais daquilo que Deus coloca na nossa mesa. Por isso que Jesus, em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, quando ele faz o convite à salvação, batendo a nossa porta, ele diz: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus queridos, o mundo, ele tenta mudar tudo na nossa vida. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem que parece ser bom, mas no final leva à morte. Às vezes nós achamos que comer tudo aquilo que o mundo está nos oferecendo nos faz feliz, nos dá prazer, acalma a nossa alma, mas porém tudo isso é momentâneo. Agora, a paz que Jesus Cristo nos dá, a paz dele é excelsa, sublime e é eterna, porque ele é eterno. É uma paz que excede todo entendimento. Você passa pelo meio do fogo, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego passou, e o fogo não te queima. As águas podem submergir, mas nós não nos afogamos. Essa situação agora, dessa gripe, que está atuando em todo canto do planeta Terra, não só na nossa nação, nós sairemos dessa ilesos para a honra e glória do Senhor, porque Ele é o mesmo Deus de Daniel. Só que o mundo tenta mudar, o mundo tenta fazer com que nós façamos do mundo nosso Deus, para que nós sigamos o curso do mundo, mas nós devemos seguir aquilo que Deus nos falou. Eu, lendo a Bíblia diz aqui também, no verso 6, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Então você imagina o seguinte, Sadraque, Mesaque e Abednego já eram nomes que a Babilônia tinham dado sobre Ananias, Misael e Azarias. Porque o mundo, até o nosso nome, tenta mudar. Mas Deus, Ele tem um nome para cada um de nós. Ainda que você tenha um nome nessa terra, ainda que eu tenha um nome nessa terra, que foram os nossos pais que nos deram, a Bíblia diz que ao vencedor será lhe dada uma pedrinha branca com uma inscrição, e que quando nós estivermos nos céus, nós leremos o nosso nome, e só quem recebeu essa pedrinha saberá que é o seu nome. Então,
Você quer que o mundo mude o teu nome? Ou você quer que Deus mude o seu nome, o qual o teu pai e a tua mãe te deram na terra, mas escreva o teu nome verdadeiro no livro da vida, para que você viva com ele eternamente? Daniel também, eles tentaram mudar o nome de Daniel. Daniel, ele significa Deus é meu juiz. Olha o significado do nome de Daniel. Deus é o meu juiz. Então, se Deus é o nosso juiz, é Ele quem dá a palavra final. A Babilônia tentou mudar de Daniel para Beltesazar, né? Que significa Bel agrada o Senhor, ou seja, queria que ele agradasse a um falso Deus. Mas Daniel, ele sempre foi Daniel. E o nome de Daniel, com o mesmo significado, Deus é meu juiz. E Deus foi o juiz de Daniel na cova dos leões. Deus foi o juiz de Daniel quando este orava pelos seus 3 amigos dentro da fornalha acesa. Deus será sempre o meu juiz e será sempre o teu juiz. E te digo mais, nós temos ainda um advogado que nos advoga e que tem um nome acima de todo nome, e que no nome dele, tudo que pedirmos a Deus Pai, ao grande juiz, nos será feito. Portanto, meus irmãos, é hora de tomarmos decisão. Nós estamos vivendo um período agora turbulento. Antes dessa turbulência, e nós vamos viver o período pós. Porque tudo tem um tempo. E como nós vamos voltar para as nossas atividades atuais? Qual vai ser a nossa postura? Qual será a nossa atitude e a nossa decisão? Assim que o coronavírus for derrubado. Assim que as nossas atividades voltarem à sua totalidade. Qual será a nossa decisão? É isso que eu queria deixar ao seu coração nesta noite, para uma pequena reflexão, para que você possa refletir que todos os homens, as mulheres, todos os servos do Deus Altíssimo, que decidiram firmemente a manter uma posição, uma postura que agrada a Deus, Deus foi com eles. Ana não podia gerar filhos. E a oração que ela fez foi clamando a Deus. E ela fez um voto com o Senhor. Que se Deus lhe desse filho, ela entregaria ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando nós tomamos uma postura, uma posição firme, os céus se abrem e a unção de Deus vem sobre nós. E nós conseguimos a seguir e a nos manter firmes, porque nós temos o amparo de Deus sobre nós. E agindo Deus, quem impedirá? Amém? Que Deus possa agir sobre a tua vida. E Ele vai agir nesta noite. Vamos orar agora. Você que necessita de uma oração, eu quero lhe convidar a estar comigo orando agora, em nome de Jesus, clamando a Deus para que esse Deus que livrou Daniel, que livrou os 3 amigos da fornalha, venha nos livrar nessa noite também, em nome de Jesus. A irmã Amanda pede oração para a saúde do Moia,
do Diogo Moia, nosso irmão em Cristo, do Águias de Cristo, Londrina. Estaremos orando sim, irmã Amanda, em nome de Jesus. E que o Senhor resplandeça a tua graça, a tua glória sobre cada lar de vocês. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, hoje nós temos pedidos de oração nesta live. E uma delas é para a família, para a saúde. É tudo aquilo que é vontade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E por isso eu lhe peço, eu lhe clamo a Deus, assim como o Senhor foi com a saúde de Daniel, ainda que ele estava só nos legumes e na própria água, o Senhor o fortaleceu ainda mais do que todos os outros que se alimentavam das iguarias. Eu lhe peço, Senhor, que venha a saúde plena sobre todos, em nome de Jesus, sobre todo o corpo de Cristo, porque nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. Nós bebemos da água da vida, porque Tu és a fonte desta água. E o Senhor mesmo nos diz que quem beber desta água, quem comer deste pão, viverá eternamente. E é este Deus eterno, este Deus maravilhoso, o qual nós clamamos, porque cremos de todo o nosso coração que o Senhor é conosco, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor, ajuda, Senhor, nas tomadas de decisões. Aqueles que ainda, Senhor, estão cambaleando, coacheando entre dois pensamentos. Que o Senhor testifique ao coração de todos, ó Pai, dando a devida resposta, a certeza nos corações das decisões a serem tomadas, meu Pai. São decisões importantíssimas, que se tratam de famílias, de trabalho, de mudança de cidade, mudança de país. São tantos pedidos, tantas necessidades que foram colocadas nas Tuas mãos, ó Deus, e nós cremos que de maneira nenhuma o Senhor nos desamparará, mas o Senhor falará com cada um de nós, trazendo a resposta em tempo oportuno, porque Tu és a nossa rocha eterna, e em Ti nós seremos sempre inabaláveis. Por isso, Senhor, nós tomamos esta atitude hoje, Pai, uma atitude firme, Senhor, em nome de Jesus, de declarar ao mundo, de declarar, Senhor, nos quatro cantos deste planeta, aonde chegar esta live, aonde chegar este vídeo, que nós só serviremos a um Deus que nós servimos e que morreu, padeceu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E por Ele foi aberto um novo e vivo caminho a Deus, para que nós pudéssemos estar com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, com a Santíssima Trindade, e vivemos a eternidade em glória e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, nós vamos entoar mais um cântico, porque como é bom louvar e adorar a Deus. Proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus,
força, a nossa vitória, a nossa paz sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos, e sem mim nada podeis fazer. Quero mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar com cada um de vocês nessa live. Agradecer também, meus queridos, pelo nosso desafio que nós fizemos agora no mês de maio. Nós fizemos um desafio para ajudar as famílias mais carentes e necessitadas, fazendo uma doação de 100 cestas básicas. Então nós colocamos lá o desafio 100 cestas e 100 barba. Então nós já estamos prosseguindo, eu acredito que quase 85% da meta alcançada. Eu quero profetizar que dentro desses dias agora nós vamos alcançar esse objetivo, e aí então eu vou retirar a barba conforme prometido e acordado. Amém? Louvado seja Deus. Mas é claro que o retirar da barba só foi um propósito, né, irmãos? Para que a gente pudesse arrecadar exatamente essas cestas. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração, sabe, o amor, o carinho de cada um de vocês, e que o Senhor possa multiplicar a 30, 60, 100 vezes mais sobre a vida de cada um. Hoje também saiu mais um decreto, né, o governador do estado do Paraná liberando os cultos nas igrejas, com certas normas, com o uso do álcool gel, também com as máscaras, uma distância de 2 metros de um membro para o outro. Então, amanhã nós teremos mais notícias, mas provavelmente domingo agora, para a honra e glória do nosso Senhor, nós estaremos novamente na igreja Comunidade Evangélica Rei dos Reis. Estou com uma saudade dos meus irmãos, não vejo a hora de estar com todos vocês. E o culto será então domingo às 19h30. Estaremos lá juntos para cultuar e adorar esse grande Deus que nos livrou, nos livra e sempre nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, em todas as mais variadas e diversas aflições desta vida. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Deus os abençoe na consolação do Espírito Santo, e até domingo. E ainda que nós vamos estar na igreja, nós também vamos transmitir o culto de domingo no Facebook também. Um grande beijo a todos, graça e paz.